Noite. Opa, boa noite. Graça e paz, meus irmãos. Aleluia. Seja muito bem-vindo a mais um dia do Senhor, a mais um culto em que nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo e onde nós adoramos ao Deus da nossa vida. Que a alegria do Senhor seja então a sua força em mais uma noite, tá bom? A gente queria conhecer rapidamente. Alguém aqui está nos visitando pela primeira vez? Só levanta a mão aqui. Só a mãozinha aqui para eu identificar. E alguém que nos visita pela segunda vez? Né? Sejam muito bem-vindos, viu? Seja muito bem-vinda. Deus abençoe e sintam-se hiper à vontade no nosso meio. Desculpa estragar a alegria das crianças, mas hoje a nossa irmã Tia Cleide, ela não vai ministrar a palavra adaptada às nossas crianças, porque, como é um costume da nossa igreja, em domingo de ceia, as crianças permanecem conosco, tá? Mas vocês vão estar muito bem servidas também aqui, tá bom? Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 1. A epístola de Paulo aos Gálatas. Se você tirar uma foto, né? Se você quiser postar uma foto do nosso culto, marca a gente lá no Instagram, tá? Jardins_PB, segue a gente no Facebook também, Igreja Presbiteriana Jardins, e a nossa página onde você encontra todos os nossos sermões, devocionais, lá no YouTube, né? Igreja Presbiteriana do Jardins, que você vai achar. Segue lá e dá uma força, que só ajuda muito a gente divulgar a nossa igreja e, consequentemente, divulgar a palavra do Senhor, tá bom? Gálatas capítulo 1, do versículo 1, e a gente vai caminhar pelo menos até o versículo de número 10. Diz-nos bem assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, a igreja da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura, procuro eu agradar, ou procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Até aqui. Santo Deus, disponha-nos o coração agora para temer o teu nome e entender a tua lei e ouvir a tua voz. Que essa meditação, Senhor, nos leve à compreensão de quem o Senhor é, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bondoso, como o Senhor, meu Deus, nos salva e o que o Senhor exige de cada um de nós enquanto teus filhos. Que o Senhor, Pai, nos ajude a caminhar em sinceridade de coração, em simplicidade e humildade na tua presença, em obediência fiel, Pai,
e constante. Venha, meu Deus, então derrama sobre nós o Teu Espírito, dando-nos compreensão, Pai, da Tua maravilhosa lei, e que nós não saiamos aqui do jeito que nós entramos, mas um pouco mais transformados, um pouco mais desafiados, segundo a Tua santa palavra. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém, Pai. Irmãos, eu pedi, se alguém puder me dar uma força com água aqui, eu vou ajudar bastante, porque os irmãos sabem que é mais fácil tratar um burro a milho do que o pastor com água, né? Eu bebo bastante água, graças a Deus. Vamos lá. A graça de Cristo, meus irmãos, como único evangelho. Grave isso na sua mente, grave isso no seu coração. A graça de Cristo como único evangelho. Sabe, as pessoas têm pregado muitas mensagens. E nós temos ouvido muitas pregações por aí. Especialmente aqui na América Latina, especificamente no nosso país, nós temos uma proliferação muito grande de religiões. E o cristianismo, aparentemente, é muito aceito, muito difundido. Haja vista a quantidade de igrejas em cada esquina que a gente percebe. Mas, meus irmãos, desde quando o mundo se tornou mundo, desde quando o mundo passou a existir, sempre houveram pessoas, entidades. E lembrando que o diabo, ele é uma pessoa, né? Ele é autoconsciente, ele é racional, então ele tem personalidade, ele é uma pessoa. Desde que o mundo é gente, pessoas se opõem a uma mensagem que coloca Deus como Senhor. Desde o início dos tempos, Deus é questionado em sua autoridade. Lembremos do início da narrativa bíblica sobre como tudo começou. Lembremos de Satanás questionando a autoridade da palavra divina, colocando dúvidas e enchendo a cabeça de Eva de caraminholas. Quando Eva falou assim, olha, eu posso comer de tudo, mas aquela ali não posso nem tocar, posso nem olhar para ela. Eva já deu uma exageradinha, né? Porque Deus falou que não podia comer. Eva, não, nem posso tocar, não posso nem olhar. Porque no dia que eu comer, Deus falou que a gente vai morrer. Aí o diabo falou assim, não é assim. Mas é certo que você não vai morrer. Vocês não vão morrer. Opa, Clô, obrigadão, meu irmão. Mas eu tenho certeza que vocês não vão morrer. Não é bem assim. Na verdade, se vocês comerem, vocês não só morrerão, como vocês vão dar um upgrade. Vocês vão subir de nível. Vocês vão ser pessoas melhores. Vocês vão ter um conhecimento que Deus está querendo. Deus, né, invejoso, sei lá, ou egoísta. Deus está querendo guardar só para Ele esse conhecimento. Meus irmãos, engano, mentira, promessa de satisfação fora da verdade de Deus. Então a gente percebe isso tanto na narrativa das histórias bíblicas, como nos nossos dias. Não é de se estranhar a quantidade absurda de bizarrices que a gente vê na televisão, no YouTube, de pessoas fazendo dentro de igrejas. Pessoal passando sal grosso ao redor de igreja, estourando bombinha para tirar o diabo aqui do quarteirão, ou promessa de uma prosperidade incondicional. E, meus irmãos, isso parece besteira, eu não levo isso muito a sério, sempre achei bobeira, mas muitas pessoas são arrastadas por essa mensagem. E o principal agravante dessa história é que não só arrasta muita gente para o engano, como também ofusca a glória da mensagem de Cristo. A beleza do Evangelho, a profundidade da palavra dele. E nós precisamos insistir e reafirmar que a graça de Cristo é o único Evangelho. Não existe outra mensagem. Por quê? Veja aí a partir do versículo 1. Primeiro, porque Jesus morreu por nossos pecados. Jesus morreu por nossos pecados. Olha o versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Quando Paulo, isso aí é uma carta, né? Então, as cartas daquela época tinham uma estrutura.
numa época em que não tinha WhatsApp para você mandar mensagem, não tinha computador para mandar e-mail, né? Nem grupo da igreja para o pastor ficar mandando áudio lá. Naquela época, Paulo se comunicava com as igrejas através de epístolas, de cartas. E ele se identifica aí como apóstolo. E o apóstolo era uma pessoa enviada por um senhor, para cumprir uma missão específica. Quando Paulo se identifica com o apóstolo, como apóstolo, ele não está dando carteirada nos irmãos assim, olha, eu sou melhor que vocês. Sabe quando a pessoa usa o título? Né? Você acha com quem você está falando? Eu sou o doutor fulano. Né? Tem até recentemente, né, uns vídeos aí de um cara sendo preso. Você acha que você está falando com quem? Aqui ele é engenheiro. Né? O negócio é o doutor fulano, não sei o quê. Sabe que você dá aquela carteirada? Paulo não está fazendo isso, mas ele está falando assim, olha, o meu ministério, a minha obra e o que eu prego para vocês e as preocupações que eu quero trabalhar com vocês nessa epístola, nessa carta, nessa mensagem, é no sentido de fazer com que vocês não se esqueçam ou com que vocês se lembrem da mensagem do Evangelho. Era a exaltação de Cristo Jesus. E ele fala assim, o que eu tenho para pregar para vocês não é uma mensagem humana. Não foi um homem que me colocou aqui, mas Jesus Cristo. E pelo Deus Pai de Cristo Jesus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aqui está o alicerce da nossa fé, meus irmãos. A base da igreja de Cristo. Certa feita, Cristo questionou os seus discípulos perguntando, o que dizem que eu sou? Uns dizem que sou Elias, né? Você faz uns milagres aí, é poderoso. Outros falam que você é um dos profetas. Uns falam que você é Samuel. Tá, mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro, meus irmãos, movido pelo Espírito de Deus, diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o que você acabou de dizer veio do alto. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Qual que era a rocha? A fé. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus. E toda a mensagem que se acompanha a partir dessa afirmação. A mensagem de que ele morreu pelos nossos pecados. Mas se ele tivesse apenas morrido, a obra dele não levaria a lugar algum. Não haveria efetividade alguma na morte de Cristo se ele apenas se entregasse. Várias pessoas já haviam feito isso na história. Várias pessoas consagraram o seu nome se entregando por alguma causa. Antes de Cristo e depois dele não foi diferente. Mas ele não somente morreu, mas ele foi ressuscitado pelo poder de Deus Pai dentre os mortos. E todos, versículo 2, e todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, era toda uma região, hein? E ele insistindo que Jesus morreu pelos nossos pecados. Versículo 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que é então essa mensagem de que Jesus morreu pelos nossos pecados? Foi para nos curar de uma doença chamada pecado. Foi para nos libertar, nos desarraigar, tirar. É como se nós estivéssemos plantados nesse mundo, no meio de mentira, no meio de falsidade, no meio de maldade, no meio de corrupção, no meio de tanta inveja, de tanta briga, de tanto desentendimento, de tantos problemas, de tantos escândalos, de tantos vícios, de tantas imoralidades, de tanta coisa ruim, de tanta coisa errada. Nós estávamos até o pescoço enfiado nesse mundo. Nós éramos, por natureza, como o próprio apóstolo Paulo fala, filhos da ira, ou seja, naturalmente a gente nasceu com a propensão para fazer o que é errado. E o que é errado, o pecado, desagrada a Deus.
Porque Deus é um Deus justo, Ele não compactua, Ele não concorda com o pecado, e Ele tem uma ira santa, uma santa indignação, porque todo pecado vai contra a justiça de Deus, vai contra a verdade de Deus, vai contra a proposta de Deus para uma vida verdadeira na sua presença. Paulo reforça, meus irmãos, uma mensagem que aqueles irmãos já conheciam. E talvez essa seja uma grande questão para nós. Nós temos a tendência a ignorar ou a fazer pouco caso de verdades que a gente já acha que domina. Quando o Evangelho de Cristo Jesus nos convida a meditarmos e a refletirmos o tempo inteiro para ver se nós estamos na verdade de Deus. Porque nós não podemos confiar em nós mesmos, e sim no Senhor. A ponto da própria Escritura nos instruir dizendo: aquele que acha que está de pé, veja para que não caia. O próprio Cristo Jesus instruiu seus discípulos, quando os encontrou dormindo, e esperava que eles estivessem orando e vigiando junto com ele. Ele falou: gente, o espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca. Jejuai e orai para que não entreis em tentação. Mas a partir do versículo 6, meus irmãos, especialmente até o versículo de número 9, Paulo continua argumentando que a graça de Cristo é o único evangelho, porque Jesus morreu por nossos pecados, mas também porque não há outro evangelho. Isso é uma coisa interessante. A pessoa só existe um porque não existe o outro. Presta atenção, versículo 6. Vamos ler todo mundo forte, do versículo 6 até o 9, bem bonito, todo mundo junto? Vamos lá. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Olha só, não há outro Salvador. Esse é um detalhe. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, Ele não tem outro Espírito Santo para nos oferecer. Deus não tem outro Filho para nos dar. Ele tem o Espírito Santo e o Senhor Jesus. Ele não tem outra dádiva. Ele já nos entregou tudo. E Paulo, meus irmãos, percebia que aqueles irmãos estavam se desviando da verdade. Estavam corrompendo a mente e a doutrina, o ensino correto, saudável, da palavra do Senhor, a vontade de Deus para a vida deles. E então Paulo se envolve naquela dinâmica para tratar aqueles irmãos, para arrebanhá-los, para cuidar, para que o coração deles não fosse envolvido por outra verdade, por outra suposta verdade, por outra religião ou por qualquer outra filosofia que seja. Porque a verdade de Deus, ela tem caráter absoluto. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Sabe, o Senhor Jesus falou isso, e nós devemos repetir isso o tempo inteiro para nós e para os outros. Conheçam a verdade, e a verdade os libertará. Então, Paulo usa aqui até uma espécie de ironia, né? Admira-me, sabe assim, sabe o famoso, eu só acho engraçado, sabe, bonito, né? Ele falou assim: gente, eu estou admirado, parabéns para vocês, viu? Parabéns. Admiro que estejais passando tão depressa, porque assim, tem gente que passa do Evangelho. Meus irmãos, quantas pessoas já ficaram pelo caminho? Quantas pessoas se maravilham pela fé cristã,
se sentem atraídas pela pregação do Evangelho, se identificam com a igreja e, no entanto, em alguma medida, isso perde o valor, isso fica para trás. E essas pessoas também ficam para trás. Então, algumas pessoas acabam que por ter sua fé destruída. Só que o que Paulo está dizendo assim é que no caso dele estava sendo muito rápido. Geralmente tem um período, né? Sabe o que fala do período da lua de mel? É igual a pessoa que começou o namoro numa semana e na outra semana já está quebrando lá o pau no meio, lá, e desgrameira e briga, desentendimento. Eu falo assim, gente, mas já está dando estudo de briga? Então Paulo está falando assim, me admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Meus irmãos, e esse é o risco. Nós precisamos fazer boas perguntas para o nosso próprio coração. Nós cremos, meus irmãos, no evangelho de Cristo Jesus? Será que nós acreditamos verdadeiramente que o evangelho de Cristo é o poder de Deus que salva as nossas almas, o nosso corpo? Será que nós cremos que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos e nos garantiu uma vida eterna? Meus irmãos, será que em alguma medida da nossa caminhada nós nos confundimos? A reflexão aqui é, será que a gente sabe verdadeiramente o que é o Evangelho de Deus? O que é essa graça que nos alcança, que nos transforma, que nos convence da nossa própria maldade e nos aponta para Deus e nos leva para os braços do Senhor? Esse Evangelho que nos traz uma percepção de pecado, de indignidade na presença do Senhor, de insignificância diante do tamanho da glória do Senhor. Será que nós cremos no Evangelho que de fato nos convenceu que o pecado, ele é pecaminosamente maldito, sujo, a ponto de ter levado o próprio Filho de Deus a ser morto em nosso lugar? Será que nós cremos no Evangelho, meus irmãos? Quais são os outros evangelhos que têm sido pregados, meus irmãos, nos nossos dias? A gente pode citar o mais fácil aqui, que é o Evangelho da prosperidade. E o Evangelho da prosperidade, ele é conhecido, né? Existe uma tríade de igrejas mais conhecidas, Universal, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus. É tudo escala global, né? É universal, é mundial e é internacional. Tudo coisa assim. E, meus irmãos, é maligno. Existem religiões que vão diferir da nossa. Que a gente vai ter diferença, assim, que a gente vai pensar mais de um jeito, mais de outro. Mas existem religiões que são verdadeiras sinagogas de Satanás. Que ensinam coisas malignas. Meus irmãos, Cristo Jesus não está comprometido com a nossa prosperidade. Ele nunca prometeu isso. E nós ouvimos isso pela boca dos próprios apóstolos. Lembra lá Pedro falando, olha, eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho como te ajudar com ouro nem prata. Mas eu tenho uma coisa muito melhor. Perdão, graça e misericórdia de Cristo Jesus. Meus irmãos, quantas pessoas são atraídas pela promessa de um emprego melhor, de um salário melhor, como se pudesse barganhar com Deus. Aí eu dou e eu recebo. As coisas não funcionam assim. Só que a prosperidade financeira, ela tá caindo um pouco. Hoje se é pregado também um evangelho de prosperidade afetiva. Um evangelho água com açúcar que promete que se você ajoelhar e pedir perdão para Jesus, a sua vida vai ficar perfeita.
Nunca mais vai ter problema no seu casamento, nunca mais você vai se sentir inseguro, nunca mais você vai ficar para baixo, nunca mais ansiedade alguma vai te atingir, nunca mais você vai se sentir rejeitado, nunca mais vai ter problema na sua família. Chame de evangelho coach, que promete performance profissional, uma baita mudança no seu mindset, sabe? Bora para action. Tem coach a rodo aí, meus irmãos, pregando um evangelho que não é o evangelho da cruz. Sabe qual que é o problema? O grande problema, meus irmãos, é que se a gente não crê no evangelho verdadeiro, a gente também não é salvo. Porque o que salva é o evangelho de verdade. O que salva é o verdadeiro Salvador. Se nós não somos conduzidos corretamente a Cristo, nós tampouco somos salvos, porque a nossa esperança estará em outra coisa. E Paulo já tinha dado essa dica no início do texto, quando ele falou que a mensagem que ele pregava, assim como o ministério que ele desenvolvia, não era um ministério de homens, nem da parte de homens, mas era um ministério que repousava em Cristo Jesus. Mas sabe por que não existe outro evangelho? Ele fala, o qual não é outro. Não é que tem assim o evangelho 1, 2 e o 3, o evangelho A, B e C. O qual não é outro, versículo 7. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E nós precisamos, meus irmãos, lutar pela verdade, pregar a verdade e falar a verdade, porque só ela liberta e transforma. E Paulo, meus irmãos, ele coloca aqui um critério muito sério. Mas ainda que nós, aí ele coloca ele no pacote, né? Veja só, Paulo não está falando de cima para baixo, como se ele fosse melhor que aqueles irmãos. Mas ele fala assim, e vocês têm que me obedecer, porque eu estou falando, eu sou o apóstolo. Eu sou o pastor, eu que mando. Não, ele não faz isso. Ele trabalha assim, ele fala assim, ainda que nós, eu, Pedro, Judas, Tiago, o irmão Filomeno ali, qualquer um, escolhe um crente aí. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E que ele coloca, porque assim, o que o povo tanto fala por aí? Não, mas eu tive um sonho. Não, mas apareceu um anjo para mim, disse isso, isso, isso. Aí o que Paulo fala aqui? Gente, mesmo que apareça um anjo, você tem uma visão, nossa, estou vendo uma milícia de anjos cantando glória, glória, aleluia. Mas se eles pregarem um evangelho que seja diferente do evangelho puro e simples de Cristo que vocês receberam, Paulo fala, seja anátema. E a palavrinha anátema significa maldito, amaldiçoado. Amaldiçoados são aquelas pessoas que nunca se arrependeram dos seus pecados e que pagarão por eles eternamente no inferno. Paulo coloca, não tem meio termo. Não tem meio termo. Assim, versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito, ou seja, ele é enfático. Ele percebe a necessidade de ter que falar aquilo mais de uma vez. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porque, meus irmãos, a graça de Cristo é o único evangelho. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, porque não há outro Salvador. Nós estamos perdidos, meus irmãos, quando nós nos desviamos dessa verdade que liberta. Mas ainda há um último motivo pelo qual nós podemos crer e reafirmar que a graça de Cristo é o único evangelho que nós temos. Porque esse evangelho, meus irmãos, via de regra, ele ofende os homens. Ele ofende as pessoas. Dê uma olhadinha no versículo de número 10. Porventura,
procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo não está dizendo que ele era um mal educado, que ele o tempo inteiro ele assumiria uma postura do desagrado, sabe? De olhar assim, poxa, olhar para um irmão assim, poxa, vou olhar para o pastor Wilson, e eu vou dar boa noite, aí eu fico assim, ó, o pastor Wilson está ali, não dê boa noite para ele, mas será se eu der boa noite para o pastor Wilson, isso vai agradar ele? Vai agradar, né? Possivelmente, não, um cumprimento, sendo educado com ele. Então, se vai agradar o pastor Wilson esse boa noite, eu não vou dar. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar Deus. Ah, pegou? Paulo não está falando isso. Ele está dizendo assim, que a mensagem do Evangelho, ela tem um núcleo. Que você não pode mexer em algumas verdades. Jesus Cristo é o encarnado, ou seja, o Deus eterno que encarnou, nasceu da Virgem Maria, obedeceu perfeitamente, morreu, foi crucificado, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, treinou os seus apóstolos e foi assunto aos céus, à direita de Deus Pai, onde intercede por nós. E do modo como ele veio uma vez, ele virá uma segunda. Na primeira ele não veio para julgar, ele veio mais como um advogado. Agora na segunda ele vem como juiz, ele vem sim para julgar. Vivos e mortos na presença dele, ele vem julgar os governantes dessa terra. Injustiça alguma passará despercebida aos seus olhos, diante da sua espada, diante do seu poder, diante do seu juízo. O que Paulo está dizendo é que quando o assunto é a verdade, nós não negociamos. E se a verdade de Deus, e como de fato ela é, se ela ofende, nós vamos preferir a ofensa do que mudar a verdade para agradar as pessoas. Então a mensagem do Evangelho, meus irmãos, via de regra, ela desagrada. Sabe por quê? Porque ela ofende. Ela fala que a gente, ao contrário da pregação moderna da autoestima, a mensagem do Evangelho vai dizer que a gente não vale muita coisa. A mensagem do Evangelho vai dizer que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A mensagem do Evangelho a gente vai ler já lá com o rei Davi, dizendo, em pecado eu nasci, e em pecado me concebeu minha mãe. A mensagem do Evangelho, a exemplo daquele publicando, orando, batendo no peito e falando que não é digno, dizendo, Senhor, sê propício a mim, pecador. A mensagem do Evangelho vai ser ecoada pelas palavras do apóstolo Paulo, dizendo que a graça de Jesus ela alcançou, ela salva os pecadores, do qual eu sou o principal. A mensagem do Evangelho vai nos informar que todos nós, fora de Cristo, sem o perdão de Cristo e sem comunhão com Deus, nós éramos por natureza filhos da ira. A mensagem do Evangelho vai dizer que o Evangelho não é sobre o que você faz, mas como Deus resgata você, como Deus te salva, como Deus te dá vida. A mensagem do Evangelho vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque todos nós andávamos desgarrados com ovelhas, e nós somos resgatados. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, ofende as pessoas, mas ela é muito mais escandalosa, meus irmãos. Ela é muito mais ofensiva no seu perdão do que na condenação que acompanha. Mandar pessoas para o inferno não é um absurdo. Você já teve vontade de fazer isso, que eu sei. Só que você não é justo igual Deus. Agora, o pior, meus irmãos, o mais difícil de engolir da mensagem do Evangelho,
é que Deus perdoa pessoas que mereciam ir para o inferno. Imagine uma pessoa viva hoje que mais te ofendeu nessa vida. Agora imagine que essa pessoa jamais vai conseguir ofender você do jeito que você ofende a Deus com a sua vida. A nossa dívida com Deus, ela é muito maior do que a dívida das pessoas com a gente. E eu não estou sendo ingênuo, eu estou pensando sim nas ofensas mais graves. Pode fazer uma listinha aí dos abusos mais atrozes. Meus irmãos, Deus perdoa pecadores. Essa é a maior ofensa do Evangelho. Porque isso nos humilha. Isso demonstra que a nossa régua, ela é falha, a gente não consegue medir direito. É complicado decidir quem vai morrer, quem vai viver, quem merece morrer, quem merece viver. Porque Deus não está comprometido, meus irmãos, em agradar homens. E a gente pode ler do versículo 11, só para a gente fechar. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo Jesus. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Paulo foi um dos últimos apóstolos a ser chamados. E a gente sabe que depois da ressurreição, nós somos informados em Atos, Jesus passou pelo menos uns 40 dias aqui na Terra. E Paulo só foi chamado bem depois, o que nos indica que Cristo pode ter passado muito mais tempo aqui depois. Ele pode ter voltado e passado um longo período com o apóstolo Paulo. Porque Paulo está dizendo aqui que o que ele aprendeu do Evangelho, ele não recebeu de outros homens. Eu recebi de homens. Eu tive pessoas que me discipularam, que me ensinaram a palavra, que me ensinaram a verdade de Deus. Agora, Paulo está dizendo aqui que ele recebeu revelação diretamente de Jesus. E em outros textos, ele vai falar que ele teve visões maravilhosas, a quais não são dignas ou lícitas falar. Ou seja, ele recebeu muita coisa que ele não podia falar. De modo, meus irmãos, que o que a gente sabe a respeito de Deus na Bíblia é apenas a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa. Tem muito mais mistérios, muito mais maravilhas e muito mais glórias. Versículo 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no julgamento, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. O apóstolo Paulo matava cristãos. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou para sua graça, aprove revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E ele vai dar uma narrativa aqui extensa. Mas Paulo insiste, meus irmãos, de que aqueles irmãos permaneçam neste evangelho. A graça de Cristo como o único evangelho, meus irmãos, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, porque não há outro Salvador, porque essa verdade ofende as pessoas. Esse é o poder de Deus. A pergunta que nós podemos fazer é: o que você vai fazer com essa verdade? O que você vai fazer com essa graça? O que esse evangelho representa para você? Como isso muda a maneira que nós vivemos? Porque se essas verdades foram expostas diante de nós, e a resposta que nós damos a ela, seja positiva ou negativa, tem consequências, nós precisamos tomar uma decisão.
Não corramos atrás de outro evangelho. Não busquemos, meus irmãos, outra verdade fora desse evangelho. Porque o evangelho de Cristo, meus irmãos, é a única graça. Assim como a graça de Cristo é o único evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouça. Amém? Aleluia. Eu gostaria agora de fazer